Quando a gente fala em casamento, logo a gente se questiona o que faz um casamento dar certo. Lógico que não existe fórmula, se existisse, né? Quem inventasse tava rico, né? Mas na sua visão, na sua experiência, o Alejandro estava falando da questão de afinidade, começa por aí? Isso eu acredito assim, que é mais fácil você se relacionar com alguém parecido com você. Não há dúvidas, né? Requer menos esforço, menos dedicação aí para negociar, vamos dizer, propostas diferentes, atividades diferentes. Mas também pessoas diferentes podem dar muito certo, né? É até interessante porque acontece uma complementação, ao meu ver, né? Um gosta de um tipo de música, outro gosta de outro, e daí acho que os universos, eles se complementam, até se expandem individualmente falando, né? Porque a pessoa, né? As pessoas, de uma forma geral, buscam a pessoa ideal, o companheiro ideal para a vida, a alma gêmea. Ao meu ver também, isso não existe fora de você, só você mesmo, igual você. Essa questão da alma gêmea é interessante você falar, que a gente pode perguntar se ainda existe essa ideia romantizada do casamento. Ficou bastante evidente quando houve a recente separação, as separações do William Bonner e da Fátima Bernardes, da Angelina Jolie, do Brad Pitt. Pelo que eu li, algumas coisas, teve uma certa comoção, assim, como se fosse o casal, como que eles estão se separando? O casal até então perfeito, entre aspas. Existe ainda essa ideia romantizada e essas separações nos mostram, peraí, não é bem assim, não existe união perfeita? Eu acho que o perfeito, né, as pessoas distorcem um pouco, ao meu ver também, essa questão que o para sempre seria o ideal. Eu vejo assim, que se você está num relacionamento, poxa, durou, sei lá, 20 anos, 30 anos, ou até menos, deu certo enquanto durou. Eu vejo dessa forma, eu sou bem otimista, eu acho, até em relação a isso. Então, assim, deu certo por um tempo. Aí as pessoas começam realmente a ter interesses que não estão de acordo, né? Como eu falei, da questão de ser diferente não é um problema. O problema é bater de frente e não ter a tolerância, que eu acho fundamental, para chegar num acordo, para saber negociar. E quando chega nesse impasse, vamos dizer, aí sim, não dá mais certo e ninguém está disposto para flexibilizar e para manter essa união. Gisele, a gente tem um depoimento de um casal que está junto há 38 anos. Eu vou chamar eles contar um pouquinho o segredo, vamos dizer assim, dessa união estável. Vamos acompanhar. O segredo para que uma união seja longa, ao meu ver, é respeitar a individualidade do outro, ter companheirismo, diálogo e muito amor para dar, né, cara? Isso, além de rock and roll, cerveja e motocicleta, né? Porque isso é importante, isso é fundamental do casamento, brincadeira. É claro, né, que o que vale mesmo, né, esse companheirismo, essa parceira, que nem a Seleninha, minha eterna namorada, né, garota que eu levo na moto, né, e assim a gente vai vivendo aventuras, né, vai quebrando um pouco aquela coisa do cotidiano, né, porque o cotidiano eu acho que mata, né? A mesmice acaba matando o casamento, né? Então, e todas essas coisas diferentes que a gente faz, né? Que propicia, né? Mais boas histórias, né? Que a gente se renove enquanto casal, enquanto pessoas, né? Isso talvez seja fundamental, tá bom, gente? Um abraço, obrigado. Obrigada ao Júlio e à Selene por terem participado. Tem muitas dicas aí, né? Tem a questão de respeito, tem a questão da parceria, da cumplicidade, dessa história que ele fala que vai se renovando para fugir da rotina. Muita gente reclama do dia a dia que acaba sendo chato, né, Gisele? Sim, a rotina realmente, como ele diz, mata, né? Uma relação no seguinte sentido, quando a gente está no dia a dia, né, com alguém assim, numa relação mais íntima, a gente mostra o nosso melhor e o nosso pior, né? Por quê? Porque a gente relaxa, a gente se sente seguro, a gente se sente num ambiente em que a gente pode se expressar livremente. Então as coisas que não são tão legais da gente saem, né? Vêm à tona, né? Isso que geralmente no começo elas não aparecem. Não, no começo a gente isso. No começo a gente se policia, se monitora e depois você vai relaxando. E aí, claro, tem pessoas que realmente
né, tem comportamentos muito inadequados no relacionamento, mas por conta disso também, né, tem uma série de outras questões, né, que... Vamos jogar outro ingrediente aqui que eu queria que você comentasse, a importância do diálogo entre os casais e a importância da empatia, aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Falta hoje, na sua opinião? Sim, eu acho assim, as pessoas, elas estão se conhecendo pouco, né? Elas têm um contato com elas mais superficial. Então, você se conhecendo, sabendo quem você é, o que você quer, você consegue olhar para o outro de uma forma mais saudável, né? E o diálogo, na verdade, não é você falar, saber o que falar só, é você saber ouvir. Que isso é o mais difícil. E ouvir com aqueles ouvidos atentos, querendo realmente... enxergar o universo do outro através do olhar do outro. Isso é empatia, uma empatia real. E isso, tem gente que vai me dizer, né, já me disse em consultório, mas isso você nasce assim ou não tem outro jeito. Não, isso é treinado, isso é uma habilidade que a gente pode treinar. Sim, sim. E em consultório é uma das formas de a gente treinar em terapia, de você colocar, de você começar a prestar mais atenção, né, no que o outro deseja, no que ele está falando, nas expressões dele, nas emoções dele, tudo isso. Tá ok. Gisele, muito obrigada. Obrigada Por ter participado. Adorei. Até a próxima.